Boa noite, pessoal. Começamos mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique, militante do patrimônio histórico aqui em Poços de Caldas, criador das páginas Resgatando Cidades e Resgatando Poços de Caldas. São páginas com muito conteúdo histórico sobre a nossa cidade e também cidades vizinhas. Tudo bem, Rafael? Olá, João. Tudo bom? Bom, quero dizer boa noite também para todo mundo que está nos assistindo agora, né? E a gente vai estar aqui falando de um assunto hoje, né? Sobre vamos dizer assim, que é um ponto turístico também, né? Apesar Sim. de ser originalmente para transporte e tudo mais, né? Um meio de transporte de Poços de Caldas, né? Que é sobre o nosso aeroporto, né? Aeroporto Municipal Embaixador Walter Moreira Salles, né? Isso. Uma homenagem aí que o município fez aí ao Walter Moreira Salles. Se eu não me engano, foi até o então vereador Valdemar Lemes Filho, né? O charado dele aí, que fez essa homenagem, né? Xexará não, Valdemar e Valder aparecia com W, né? Mas se eu não me engano foi o Valdemar, né? O Demarzinho, né? Numa das ocasiões aí que ele foi vereador, ele fez essa homenagem. Isso. E o aeroporto municipal, inclusive, né? O Rafael, além da questão turística, né? Que você mencionou, e cultural, artística, a arquitetura dele é tombada, né? Pelo município, pelo patrimônio histórico, né? Então, também, além de todos esses fatores, é uma arquitetura muito bonita, né? Talvez não sejam todas as pessoas que moram aqui em Poços, né, Rafael, que conheçam, né, o interior ali, principalmente o hall ali, né? Isso. A recepção é muito legal ali, aquela parte, né? Tem uns detalhes bem legais lá. Tem detalhe Você muito pode bom. ver algumas fotos aqui, ó. Uhum. Aqui é mais antigo, né? Sim. Mas atualmente também está bem preservado o local lá por dentro e tudo mais, né? Está bem preservado. Até porque, como a gente está falando, né, ele é tombado pelo patrimônio, Isso. então demanda ali, né, um cuidado especial. E o aeroporto municipal, ele foi inaugurado oficialmente em 1938, né, no dia 2 de abril, né? Lá na década, né, onde estava... Foi a década de 1930, né, que teve a Revolução de 30, né? Uhum. Então, durante essa época, começou, no finalzinho da década de 30, já com a intenção de construir o nosso aeroporto, né? E mais uma vez, né, Rafael, a inauguração do aeroporto com uma presença muito ilustre, que é do então presidente Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele frequentou a estância aqui em várias ocasiões, né, não só nessa aqui da inauguração do aeroporto, inclusive a gente já destacou em programas anteriores a presença do Getúlio Vargas. E a presença do Getúlio, Rafael, era tão comum, né, se é que a gente pode usar esse termo aqui em Poços de Caldas, que a esposa do Getúlio, a Darcy Vargas, foi homenageada com o nome do Parque Infantil da Darcy Vargas, ali, né, nas proximidades das Termas Antônio Carlos. Né? Então, pra você ver que não foi uma homenagem, né, aleatória que foi feita, né? Foi de fato por conta da presença do Getúlio e da dona Darcy aqui em Poços. E o Getúlio também vinha para visitar a Poços de Caldas, foi lá no antigo restaurante, né, de Caixa d'Água. Do Recanto Japonês, né? Recanto Japonês. Tem até uma foto, não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui, parece que ele tá sentado num balanço, não tá? Essa aqui, tá no balanço. Do balancinho, né? Ele tá sentado ali. É uma foto histórica, como eu tô dizendo, não são homenagens aleatórias, né, Rafael? Porque a gente tem, às vezes aqui em Poços, alguns próprios municipais, né, que tem nomes assim de pessoas que não têm muita relação com Poços de Caldas, né? Ou seja, foram homenagens aí que aconteceram ao longo dos anos, né? Mas essa do Getúlio, por conta da dona Darcy, de fato se justifica, né? E até vou ler um trechinho aqui, né? Que era da revista de Poços de Caldas, né? Sim. Que tinha antigamente, e na inauguração do aeroporto foi um grande acontecimento social. Desde cedo, a curiosidade pública estava despertada para a chegada da esquadrilha do Exército, da Marinha, chegando os aviões emparelhados de 3 em 3, os aviões VASP e Panair, né? Da Panair. Então, exatamente. Inclusive esse do avião Panair é um dos que tem cartão postal, né, de Poços de Caldas, um dos mais famosos da cartões Panair, postais, né? lá do aeroporto. Aviões particulares, sendo a manhã inteira cheia de ruídos dos motores dos aeroplanos, cortando o nosso céu, ainda mais o feriado municipal, a presença do chefe de Estado, tudo despertou a curiosidade do público, que desde o meio-dia começou a se transplantar para o campo de aviação. Muito legal. Isso aqui é uma notícia
da revista de Poços de Caldas, né? Isso. Muito legal. Inclusive tem também aqui no livro, né, da Nilza Botelho Megali, né? Sim. Alguns trechos também que falam que antes da inauguração teve assim, quando veio os aviadores, né, italianos até de São Paulo para Poços de Caldas, né? O nome deles mesmo era Giovanni Ruba e Vasco Cinquini. Então, eles vieram, né, que estava marcado para 10 horas para chegar em Poços, eles já chegaram às 3 horas da tarde, né? O pessoal ficou esperando lá no antigo posto Zootecnico, né, à espera deles. Sim. Aí depois, né, que teve eles voando no céu, todo mundo aplaudiu. Eles foram muito bem recebidos, né, em Poços de Caldas. Depois eles ficaram no Grande Hotel. E depois disso, o Grande Hotel é aquele que ficava na Francisco Salles, aqui antiga. Ah, sim, sim. E depois disso também, em 1936, né, no Country Club ali mesmo, acabou aterrissando o comandante Whitehead, que, nossa, infelizmente, assim, ele teve um problema no avião e ele acabou aterrissando ali, né, por um problema que teve. Felizmente ele não feriu gravemente nem nada, mas imagina, lá descendo onde era a pista de golfe, né, o avião acabou caindo lá. Que ficava, né, ali nas imediações. Né? Isso, então teve esse acontecimento. E hoje, assim, só para o pessoal se situar, né, o campo de golfe que o Rafael mencionou, eu disse que ficava nas imediações e hoje em dia é onde se localiza o Parque Ecológico da Zona Sul, né? O campo de golfe que existia ali ao lado do aeroporto, ele foi transferido lá para o Bortolã. Isso. Então, e aí também uma das coisas importantes que teve no aeroporto foi a fundação também do Aeroclube, né? Do Aeroclube. Mas antes da gente tocar na questão do Aeroclube, eu queria destacar também, você fez a leitura aqui desse trechinho aqui da reportagem da revista de Poços, ao longo dos anos, uma presença muito frequente que também acontecia no aeroporto eram as apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Isso. Né? Era, de certa forma, era até regular, né, vamos dizer assim, a presença da Esquadrilha. Até porque a gente tem a sede da Esquadrilha, acho que é em Pirassununga, né, aqui no estado de São Paulo. Isso, né? Então, existia essa proximidade, então era uma atração, né? Não só turística, né, mas para os próprios moradores, né, de Poços de Caldas, né? Ver a presença da Esquadrilha da Fumaça. Inclusive, eu me lembro de uma foto que eu tenho na minha casa do meu avô, quando ele foi prefeito, né, o Sebastião Pinheiro Chagas, entrando dentro de um dos aviões. Ele deu um giro ali, né, com o pessoal da Esquadrilha no período que ele foi prefeito, 76, 78. Né? Então, como eu estou dizendo, assim, a Esquadrilha tem aí um histórico de presenças aqui em Poços de Caldas. E ainda, Rafael, a respeito do aeroporto municipal, um detalhe assim, muito interessante, que talvez seja uma curiosidade, é que quem entende aí do assunto, né, pilotos, né, copilotos e pessoas ligadas ao setor, eles dizem que o aeroporto de Poços de Caldas é um dos mais difíceis de se pousar no Brasil. Por quê? Por conta da altitude de Poços de Caldas. Né? Poços de Caldas está a 1.186 metros acima do nível do mar, né? Tem toda uma questão ali de pressão, de altitude, né? Eu sou leigo no assunto, né? Não saberia especificar essas questões técnicas, né? Mas tem essa dificuldade a mais, né? Vamos dizer assim, o que não seria um impeditivo, né? Para a presença de voos regulares, né? Aí é uma outra questão de ordem mais econômica, mas tem essa questão que é interessante, né? Da altitude, né? É interessante também, eu acho que vamos deixar pra gente falar do Aeroclube no segundo bloco, vamos só completar. Daqui a pouco a gente fala, então. Vamos só completar a questão do aeroporto, porque a gente agora, nesse ano de 2019, a gente teve cancelado, né, os voos regulares entre Poços de Caldas e Belo Horizonte. Né? Foi uma tentativa que o governo de Minas, via Codenge, né, na gestão estadual passada, tentou implantar não só em Poços, mas como cidades aí de toda Minas Gerais, mas os voos eram deficitários. Né? Eram aeronaves com até capacidade de 9 passageiros, né? Mas o voo vinha praticamente vazio, até porque o preço da passagem Poços-Belo Horizonte, por exemplo, era muito caro. Ficava entre 500 e 600 reais, dependendo do dia da semana e se você estava indo ou voltando. Eu mesmo andei num desses voos, né? Eu voltei de Belo Horizonte para Poços de Caldas, eu voltei com 5 pessoas dentro do avião. 3 estavam indo fazer escala em Pouso Alegre e as outras 2 Poços, eu e mais uma pessoa. Então é muito pouco, né, Rafael, você manter isso, então, né? É triste, né, ver isso, né, porque é um meio de transporte importante, um dos mais
usados, né, no mundo todo, né, que é o avião. E Poços de Caldas acaba ficando, né, sem voos, né, então devia ser mais explorado, devia ter talvez talvez o mais adequado, né, Rafael? Aí tudo demanda estudos de viabilidade, né? Mas Poços de Caldas, por conta da localização dela, talvez fosse mais adequado fazer esses voos regulares com cidades do estado de São Paulo, né? Lembrando que na década de 90, por exemplo, a TAM operava uma linha regular aqui em Poços de Caldas, Rio de Janeiro, pra você ter uma base. Então, assim, porque talvez naquele período existisse, né, uma demanda, né? Mas a gente vai continuar falando do aeroporto no segundo bloco, a gente vai destacar o Aeroclube de Poços de Caldas, né, que funciona, tem a sede ali no aeroporto, tem algumas questões interessantes para a gente destacar. Fica aí rapidinho, a gente já volta. Fica aí já rapidinho. Olá a todos, sou Rafael Henrique do Resgatando Poços de Caldas e também do grupo Resgatando Cidades. Estou aqui em Águas da Prata para convidar vocês a participar do evento de ferromodelismo que estará acontecendo dia 16 e 17 de novembro. Não deixe de vir, vai ser um evento muito bom, com atrações turísticas, vai ter aqui maquetes sendo expostas e também food trucks, música e tudo mais. Será um evento muito gostoso para toda a família. Então até lá! Chegou o jeito mais barato de ficar bem informado e se divertir. Promoção assinou, ganhou do Jornal da Cidade. Faça uma assinatura digital do Jornal da Cidade e ganhe 2 ingressos para assistir qualquer sessão de cinema no Cinterplex. Receba todo dia o Jornal da Cidade em formato digital, por e-mail ou WhatsApp. Tudo isso por apenas R$30 por trimestre. Assine já. 35 3722 2560 ou WhatsApp 35 99173 4224. Voltamos com o Resgatando. Na edição de hoje estamos destacando o Aeroporto Municipal, embaixador Walter Moreira Salles. No primeiro bloco a gente fez aí um apanhado histórico aí da inauguração do aeroporto, né, e curiosidades a respeito desse importante, né, equipamento turístico, né, que a gente tem aqui em Poços de Caldas. E agora a gente vai falar sobre uma outra situação ali dentro do aeroporto, que é o Aeroclube de Poços de Caldas, e o Rafael vai falar mais um pouquinho. Então, o Aeroclube, né, ele foi fundado ali por admiradores, né, da aviação na época. Foi logo depois da inauguração, praticamente, né, o aeroporto 38, o Aeroclube 43, né, então foi relativamente próximo ali, né, as datas de fundação, né. 19 de abril de 1943. 19 de abril. E, inclusive, né, teve ali a presença de autoridades, militares e tudo mais nessa inauguração. E um dos primeiros presidentes ali foi o próprio Walter Moreira Salles. Que depois recebeu a homenagem, né, dando nome ao aeroporto, né. Um importante nome na cidade aí, né. Ele foi até embaixador, né, do Brasil em Washington, o Walter Moreira Salles. Filho do João Moreira Salles também, que tinha a antiga casa bancária ali na Rua Assis, né. Inclusive a família fundadora do Unibanco, né? Isso, do Unibanco. O Unibanco, inclusive, surgiu, vamos dizer assim, a grosso modo, aqui em Poços de Caldas, né? Por conta ali da Casa Moreira Salles, ali onde hoje se encontra o próprio Itaú Unibanco, né? Na esquina da Prefeito Chaves com Assis Figueiredo, né? Que é também o local onde foi colocada a primeira placa do Assis Figueiredo, né? Naquele programa que a gente falou sobre o Assis, né? Tem a foto dele lá e você vê a ligação, né? O Assis Figueiredo também, que foi aí da construção do aeroporto, né? Tudo é interligado, né? Então, e aí, em 1943, né, também depois foi o presidente Joaquim Justino Ribeiro, que depois ele também fez uma estrada lá para... ele exigiu que fizesse a estrada, né, pro aeroporto e tudo mais lá, na questão também para ajudar o Aeroclube, né, e teve a presença de 84 associados no início, né, daí eu posso até citar o nome deles aqui,
que é um dado que eu agradeço muito ao nosso amigo Rubens Caruso, né, do Memória Poços de Caldas. Sim. Que foi colocado até esses dados, né, que foi o Joaquim Justino Ribeiro, teve o vice Haroldo Afonso Junqueira, o segundo vice era o Clodovel Daves, inclusive o Clodovel Daves foi o fundador da URCA. Não sei se você está sabendo. Não, essa daí eu não sabia, essa daí eu não sabia. Ou não me lembrava, acho que eu não sabia. Era o marido da Nini Mourão. Dona Nini. Então, o primeiro secretário foi o Vinícius Vivas, o segundo secretário Aldane Guimarães, o primeiro tesoureiro Roberto Junqueira Santos, o segundo tesoureiro Alexandre Machado Ferreira. Sim. E teve os conselhos, né, fiscais, que é o Francisco de Paiva Cortez, Coronel Lindolfo Pio da Silva Dias e o Capitão Afonso Junqueira. Legal. Só um pequeno parênteses, Rafael. Você acabou de citar aqui da necessidade de construção da estrada, né? Ligando até o aeroporto, né? Então, assim, vários programas aqui resgatando, a gente sempre cita, né, a questão da distância, né? A gente fez, por exemplo, programas aí que a gente citou aí prefeitos que fizeram a construção mais aqui do centro da cidade, até lá no Marco Divisório, porque hoje em dia esses locais ainda são longe do centro da cidade, mas são o aeroporto praticamente tem 8 km ali perto do centro. Né? Mas o acesso é facilitado por conta das estradas que foram abertas nesse período todo. Então, assim, sempre a gente procura fazer, né, essa ligação daquele período, né, como era difícil o acesso, né? Porque se hoje ainda assim é longe, aquela época era mais longe ainda, apesar de ser a mesma distância, né? Sim, então. E aí, então, depois teve também em março de 1954, né, que foi doado para o aeroporto por Miguel Kerr, o primeiro avião Paulistinha. Então, e que recebeu o nome de Paulo Prado, né? E assim, esses primeiros, né, também os alunos que teve, né, no Aeroclube, durante isso também foi feito ali a construção do hangar, né, que foi mais ou menos ali no finalzinho, né, de 1945. E teve os 17 primeiros alunos também, que é um dado que a gente tem aqui, que foram os primeiros que receberam o brevet, que é o documento. Porque o aeroclube precisa do hangar, né? Então o aeroclube sem hangar, né, fica meio esquisito. Então uma hora precisaria ser construído, né? Isso, sim. Né? Então os nomes dele aqui é o Antônio de Oliveira Fabrino, né? Vou mostrar aqui as fotos dele aqui. Arlindo Pereira, Mozart Pereira, Roberto Junqueira Santos, o Padre Carlos Henrique Neto. Padre Carlos, né? Padre Carlos. José Ribeiro Rocha, Ismael Costa Pereira, Raul do Cabo Prado e o Aloysio Ferreira. Foram os primeiros alunos do Aeroclube. E antes da gente encerrar o programa, Rafael, a gente precisa lembrar que o Aeroclube de Poços de Caldas continua na ativa. Isso, né? As pessoas, inclusive, podem procurar lá, né? Inclusive, esse ano está fazendo 76 anos, 76? Né, do Aeroclube, né? Como é que o pessoal pode entrar em contato lá? Você tem alguma... Tem site? Tem, o pessoal pode entrar no... Será que a gente consegue passar aqui o site? Isso, é o www.aeropc.com.br. Aqui é bem legal vocês entrarem no site lá, porque vocês podem ver que vocês têm a possibilidade de ter aulas, né, para quem quiser ser piloto. E também pode agendar um voo panorâmico, né, para conhecer Poços de Caldas, por isso que o Aeroclube ajuda muito na questão turística, né. Agendar um voo e conhecer a cidade por cima é muito... E só pra gente encerrar, bacana. Eu vou te falar que uma das coisas mais legais que me aconteceram quando eu vim de Belo Horizonte para Poços de Caldas de avião foi a hora que o avião chega em Poços de Caldas. Nossa, realmente assim, é bonito, né? Você vê a cidade assim do alto, né? O avião ele vai perdendo altitude, logicamente, porque ele tá pousando, né? Mas assim, é muito emocionante, né? Você passando com o avião, assim, você vê Poços de Caldas, né? Então assim, é legal demais. Infelizmente é uma experiência que no momento está suspensa, porque como eu falei, o governo de Minas infelizmente suspendeu aí os voos regulares, não só de Poços de Caldas, mas quanto todas as outras cidades. Mas é uma experiência inesquecível, mas ainda é possível através aí do Aeroclube Poços de Caldas. O Rafael acabou de exibir aqui pra gente aqui o endereço, né? Pode entrar em contato, fazer os voos panorâmicos, ou também quem quiser aí se arriscar a ser um piloto amador também pode tentar lá, né? Tentar lá, é bem legal. É isso aí.
Chegamos ao fim de mais um Resgatando. Esse programa ele continua disponível tanto na nossa página no Facebook, na aba Vídeos, ou na nossa página lá no YouTube. Entre no campo de busca, digita Jornal da Cidade TV, vai cair no nosso canal, se inscreva, ou também no nosso site, é só procurar a aba Jornal da Cidade TV, tem todos os programas Resgatando. Semana que vem a gente está de volta, até lá! Vamos lá.